Antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, e a gente vai problematizar com uma pergunta: diáconos que complicam ou que descomplicam, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e à luz de Atos 7, vai ser versículo 1, 2 e 7 basicamente, e vai ser a partir, não sei quantos irmãos daqui da igreja que leram o meu livro, e caso tenham lido, na página 28, eu sei que a irmã Maria Alice com certeza, né? na página 28, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, dessa atitude do diácono como restaurador da comunhão, atendente de necessidades e desimpedidor de apacentadores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso à luz da vocação dos sete, de Atos 6. Antes, eu obviamente preciso fazer uma divulgação, né? O meu livro Diácono Gente Boa, ele é o terceiro de 4 livros. Meu primeiro livro é Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José. Não sei quantos aqui já puderam observar a batalha que foi a vida de José, o sofrimento que foi a vida de José, mas que a cada momento crucial de sofrimento na vida dele, era um degrau que o aproximava do palácio. Não sei se você percebe. Ele foi o homem de confiança do seu pai, depois ele foi o homem de confiança do seu senhor, depois ele foi o homem de confiança do carcereiro, e depois ele foi o homem de confiança do maior líder, da maior potência do seu tempo. Só que até ele chegar lá, comeu um jiló, entendeu? Então, assim, esse livro ele fala muito sobre isso. Não sei quais são as lutas pelas quais você passa, ou alguém que você conhece que está passando por alguma, mas esse livro ele passa essa mensagem de que esse momento difícil pelo qual você está passando está de alguma forma moldando você para algo maior que você não receberia se não fosse preparado para isso. Então esse é o meu primeiro livro. O meu segundo é uma provocação: pastor para quê? Tem gente que prega melhor do que ele, tem gente que canta melhor do que ele, tem gente que administra melhor do que ele. Pastor para quê? Certo? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a função pastoral, o que se exige que o pastor faça, e a gente coloca em xeque 2 problemas na vida do pastor. Tem aquilo que a Bíblia cobra do pastor e tem aquilo que a igreja cobra do pastor. E nem sempre o que a igreja está querendo do pastor é o que a Bíblia manda. E nem sempre o que Deus está cobrando do pastor é o que a igreja está cobrando. E aí o pastor fica naquela: eu vou atender a Deus, mas vou perder meu emprego, né? Aí ou então, de repente, aquela situação: eu vou agradar o pessoal, tá? Mas aí eu vou estar me afastando da vontade de Deus. Então esse livro ele fala muito desse dilema. É um livro que não é só para pastor, porque fala da realidade do pastor. O Diácono Gente Boa, a maioria dos irmãos aqui já leram, fala inclusive sobre a motivação. Por que uma pessoa quer ser diácono? Porque se a pessoa observasse que ser diácono é como ser um auxiliar de serviços gerais, o vaidoso já não ia querer. Porque às vezes o camarada ele vai para o diaconato como assim: eu tenho um jeito de ser um oficial da igreja sem precisar estudar igual ao meu pastor. Eu vou ser um oficial da igreja sem precisar passar por um concílio como o do meu pastor. Eu vou ser um oficial da igreja sem precisar passar por uma sucessão pastoral igual ao meu pastor. Então é difícil, mas não é tão difícil assim, certo? E de qualquer jeito eu estou na prateleira de cima, eu sou o diácono, entende? Agora, quando o indivíduo ele percebe que aquilo que ele está sendo tem a ver com, igual a camisa que está ali com o nosso irmão Hernani, posso ajudar, é o cara que resolve. Ou seja, quem chega lá de fora e vê uma camisa posso ajudar, já sabe, ele é a pessoa que eu procuro. Se ele não tiver a resposta, ele pelo menos sabe quem tem a resposta. E se ele não souber quem tem a resposta, ele vai procurar
por quem tem a resposta. Por quê? Porque ele não é o diácono, ele é o cara que resolve. Entende? Então o livro ele vai mais ou menos por aí, certo? E o meu quarto livro, Trajetória Batista, a gente fala sobre a origem dos batistas, os batistas nos Estados Unidos, os batistas no Brasil, até a chegada na primeira batista do Rio de Janeiro. E não sei vocês, mas eu sou batista desde o ano de 95. E eu lembro que o Brasil estava naquela crise de URV para real, o Brasil estava discutindo a privatização das teles. Quem é que não lembra da Telerge, não é mesmo? E a minha igreja discutia palmas e calça comprida de irmã. O mundo estava discutindo, sabe? O Brasil estava discutindo e a minha igreja estava discutindo isso aqui, ó. Entendeu? Minha igreja estava discutindo. Opa! Pode até abaixar se for o caso. Eu não. Oi? Isso. Aí a minha igreja estava discutindo um assunto que assim, praticamente não tinha pertinência nenhuma. Mas para as pessoas da igreja era uma questão de vida e morte. Então eu não sei se dá para perceber a ideia que as pessoas criaram de batista. Palma, aleluia, glória a Deus, calça comprida de mulher. Quando, por exemplo, uma das defesas que os batistas fizeram foi da liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de crença. Tanto que nos nossos princípios e declaração doutrinária, há uma defesa da liberdade, da competência e do valor do indivíduo. Então, é como assim, Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas se você não quer ser salvo, o problema é seu, Ele vai respeitar isso. Eu, como pastor, quero que a minha igreja vá comigo para uma determinada direção. Mas se democraticamente a igreja e a assembleia tomar uma outra decisão, eu não sou o dono da igreja para impor a igreja. Então eu não sei se dá para perceber, os batistas defendem liberdade. Agora, o que aconteceu? Muitos de nós ficou numa coisa meio que papel carbono, só repetindo o que o mais antigo deixou. E às vezes o mais antigo nunca leu a história dos batistas. O mais antigo não sabe nada sobre os batistas. Então a gente tem essa preocupação. Então esses são meus 4 livros. E você de repente pode pensar, mas como surgiu a camisa? A camisa surgiu da seguinte forma: por causa da capa com a frase "posso ajudar", gente, o que teve de gente ligando para mim: pastor, eu quero comprar a camiseta. Não, irmão, não vendo camiseta, estou vendendo livro. Aí passa um dia, 2, 3, pastor, quanto é a camiseta? Irmão, não estou vendendo a camiseta, estou vendendo o livro. Aí na terceira vez, quanto é a camiseta? Olha, tanto. Então a camiseta surgiu assim. E graças a Deus, né, a Adberge Belfort Rochense tem comprado a ideia, né, como falamos aqui, né, você, por exemplo, olha uma camisa dizendo o diácono gente boa, aí alguém pode pensar, tá, mas se o diácono não for gente boa? Aí eu costumo brincar dizendo para as pessoas o seguinte: se ele for gente boa e você der uma camiseta dessa, ele vai se sentir honrado. E se ele não for gente boa, ele vai se empenhar para honrar o crédito que você deu para ele, entendeu? Então, brincadeiras à parte, mas eu consegui vender isso aqui para algumas pessoas que queriam presentear alguns diáconos. Outros não, por carinho mesmo. Não, eu conheço um diácono na minha igreja que ele é gente boa mesmo. E o posso ajudar por quê? Porque a maioria, eu pelo menos, na minha caminhada batista, no meu crescimento denominacional, eu fui vendo que é muito comum você ver um diácono com broche. Mas agora, a palavra diácono é a transliteração da palavra grega. Para a gente que está acostumado com igreja, tudo bem. Mas o cara que está lá fora, ele vê a palavra diácono, aquilo não diz nada para ele. Por quê? O que é diácono? Para a gente sabe. Mas lembra, a igreja não é só para o membro. A igreja também é para o visitante, para o parente do não crente. E aí vem aquela pessoa com criança, com filho, cadeirante. Poxa, quem eu peço ajuda? O brochinho escrito diácono não vai explicar para ele. Agora, o posso ajudar, a pessoa, opa, aquele moço resolve, aquela moça resolve.
moça, a senhora pode me dar uma ajuda, por favor? Entende? Então a proposta é mais ou menos essa. Gente, já fiz a divulgação, certo? Os livros estão a R$30, as camisetas estão a 50, mas a gente pode conversar sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver, meu irmão Hernani, pode colocar ali, por favor? Pastor, estou sem dinheiro. A gente trabalha com Pix, a gente dá a sua conta, aí eu mando, né? E aquele irmão que não quiser pagar, é só não mandar um zap para mim para pedir a conta. Olha como é, dei até a dica, entendeu? Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, a gente está com esse material, mas eu quero conversar com você justamente sobre isso. E como eu pedi, né, o irmão Hernani para me ajudar, Valdomiro, por favor, pelo menos o livro Diácono Gente Boa, eu vou ter que usá-lo aqui, pega ali para mim, por favor. Agora que eu lembrei, eu sou do tempo que a gente pedia as coisas para o mais novo, né? O que está sem o plástico. Isso. Aí, aqui eu... Não, claro, todas as irmãs são mais novas do que ele, mas olhando para os homens, ele parece ser o homem mais novo. Então, escapei, hein? Olha, quase que eu perco o cliente. Mas, minha gente, brincadeiras aqui à parte, vou ficar aqui na página 28, versículo 1, versículo 2 e versículo 7, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aí, a gente percebe que havia um problema de comunhão e uma série de necessidades que geravam impedimento para os apacentadores. Qual era o problema que nós tínhamos aqui? Haviam viúvas que precisavam de alimento, mas as viúvas hebreias, elas parece que estavam sendo tratadas com mais prestígio dos que as viúvas gregas. Aí a gente pode pensar assim: ô panela, tinha alguma coisa errada aí. Podia até ter, mas a questão aqui é operacional. Ou seja, havia uma demanda muito grande, e diante dessa demanda, qualquer um chega, pega e faz. E aí, o que foi acontecendo? A comunhão foi ficando prejudicada. Nem sempre os problemas de comunhão que a gente tem na igreja é porque o irmão não presta, é porque a irmã é ruim. Não é isso. Muitas vezes é o seguinte: vamos lá, você vem para o culto, aí a pessoa responsável por abrir a porta não pôde vir, passou mal, aconteceu alguma coisa. Nisso que ela não veio, o diácono que veio, ele pode pensar assim: ah, mas fulano e tal. Aí chega para o outro: tá vendo? Fulano de tal não veio para abrir a porta. E aí pronto, aí começa um problema. Ou seja, era algo operacional, a porta não foi aberta. A gente não sabe se a pessoa que não veio porque estava jogando bola. A gente não sabe se a pessoa que não veio porque estava acudindo a mãe idosa. A gente não sabe se a pessoa que não veio porque o sistema de comunicação da igreja é deficiente e ela não sabia do evento. Ou seja, uma série de problemas pode ter surgido e essa pessoa teve dificuldade. Mas a tendência da gente é pensar o quê? Essa é a tendência da gente. Então, a tendência da gente é o pior. Eu lembro de uma situação minha. Eu fui para o culto
e passei a pregação toda dormindo. E eu, muito sem graça, apertei a mão do pregador e não cheguei a explicar para ele que eu trabalhava como porteiro, plantão 12/36, e o outro porteiro não veio. Então eu trabalhei o meu plantão, trabalhei o dele. E aí, quando chegou na hora do culto, um outro crente não iria nem para o culto, mas eu fui, porque eu queria ir, mas o meu corpo não aguentou, né? E aí, enquanto o pregador falava, parecia que ele estava assim: nana neném, porque José, a cuca, né? Aí vai pegar, e Abraão, nana neném, entendeu? Mamãe foi para a roça. E aí nisso ele falava, eu fazia assim. Tem uns crentes que falam que estão orando quando estão dormindo, né? Aí eu falo assim: isso aqui é o que, irmã? É o amém? Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes você pensa o mal da pessoa, só que às vezes um monte de coisa pode ter acontecido. Aí é onde entra a questão. O diácono que está na igreja, ele complica ou descomplica? Ele é o cara que fica no ouvido dos outros dizendo que fulano não veio, mas fulano tinha que vir, e porque fulano não sei o que lá, pastor não veio isso não, entende? Ou seja, olhar o cara que pega o telefone e fala assim: fulano, o que que houve? Está todo mundo aqui fora, entende? Puxa, aí, cara, não, tá beleza, eu vou dar um jeito aqui. Quem mais tem chave além de você? Ou seja, ele não é nem responsável pela chave, mas ele é um descomplicador, ele é um facilitador, ele é um solucionador. Ele não está lá para juntar com a igreja para murmurar, ele está lá para ajudar a resolver, meu Deus do céu. O diácono não pode fazer parte do problema, o diácono tem que fazer parte da solução. Claro, gente, eu sei que não é fácil. Ou você acha que eu também não murmuro? Eu murmuro. Você acha que eu não falo mal dos outros? Falo, claro que falo. Só que assim, antes que você deixe de me ouvir porque eu estou dizendo que eu sou pecador, né? Calma, peraí. Mas eu me esforço para não fazer. Entende? Aí que está a questão. Porque eu reparo que quando eu começo a falar que eu peco, irmão Renan, o pessoal me olha meio que assim: esse pastor sei não, né? Mas assim, mesmo que eu não dissesse, né, mesmo a minha Bíblia não mente. E aí, nós estamos aqui como oficiais da igreja para resolver e não dificultar. Gente, pensa bem. Imaginemos que você seja o pastor da igreja, de qualquer igreja. Imagina que você, quando pensa no nome de um diácono, você se sente mal, dá gastrite, dor de cabeça, insônia. Isso não pode acontecer. Quando você pensar num diácono, você tem que pensar assim: ufa, ainda bem que tem fulano de tal lá. Entende? Está dando para entender? Aquela coisa de assim: pô, fulano de tal resolve. Se eu não puder ir para o culto, ele resolve. Se acontecer um problema na minha família, eu posso deixar de ir para o culto porque ele resolve. Se um pregador for no meu lugar e eu estiver de férias, eu posso ficar tranquilo porque ele resolve. Agora tem pastor que dorme com o olho aberto e outro fechado, porque não pode confiar. Por quê? Está arriscado o diácono juntar com a outra pessoa. Mas tu viu só aquela porta? Ninguém para abrir aquela porta. Não tinha ninguém para abrir a porta. Cadê a chave? E ninguém tem cópia da chave. Meu Deus do céu, o infeliz é um diácono. Ele tem que ajudar a resolver. Ele não pode ficar no ouvido dos membros da igreja, para os membros da igreja ficar tudo com raiva, rancoroso, nervoso. Aí chega de noite, como é que vai ter ceia? E o pior, o problema já existia, só que ele deixou o problema maior. Entende? Se o cara da porta é o imprestável, vamos fazer uma reunião e tirar o cara. O problema é que ninguém quer botar a cara para tirar o cara, mas bota a língua para falar do cara. Esse é o problema, entendeu? Ou seja, ninguém resolve, ninguém está vendo. Em vez de, vamos sentar para resolver isso. Pastor, olha só, se o irmão fulano é o irmão responsável por abrir a porta, vamos precisar bater um papo com ele, para pelo menos o seguinte: olha, ele está sempre atento aos anúncios da igreja, e ele sempre chega lá pelo menos 15 minutos antes, porque ele é o cara que abre a porta. Pronto, resolveu. Agora viu, foi na pessoa a chave, foi no pastor. Agora ele chegar no corredor e conversar com o irmão,
você viu fulana? Com a cara mais limpa no domingo de manhã, sabe? E ela vem, a paz do Senhor. Quando, por exemplo, a gente ficou esperando lá, ela abrir a porta e ela não veio. Nem para fazer o seguinte: irmã, está tudo bem com você? Por que será que essa irmã não veio? Mas quem gosta de arrumar problema, não quer solucionar nada. Deu para entender? Esse é o caso. Às vezes a irmã estava precisando de uma ajuda, e de repente eu podia pegar minha bicicleta, dar um pulo lá na casa dela, vir para cá, abrir a porta enquanto ela estava resolvendo um negócio lá. Porque imagina se de repente 2 filhos adolescentes de uma determinada irmã estão caindo no tapa um contra o outro, né? Aí um pega pedaço de madeira, não sei o que lá. Ela, ó, gente, eu estou indo para a igreja, hein? Cuidado, olha lá, briguem direito aí, meus filhos. Entende? Pai eu acho que faz isso, mãe eu acho que não. Entende como é que é o negócio? Eu acho que pai, ó, eu vou para a igreja, hein? Vocês querem brigar aí? Problema de vocês, entendeu? Agora a mãe, entendeu? Então é um tipo de situação. E aí a gente vê, né, que assim, a igreja cresceu numericamente. A gente vive dizendo que quer que a igreja cresça. Agora observe bem, olha como é que são as coisas. Digamos que de repente sua igreja tem apenas 30 membros. Cada membro tem problema. Eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas na criação do meu filho, eu tenho problemas no meu casamento, eu tenho problemas financeiros, eu sozinho tenho uma série de problemas. Mas a minha esposa, mais problema. Mas o meu filho, mais problemas. São 3 pessoas com problemas. Os membros da diretoria da minha igreja, cada um tem problemas. E uns têm mais problemas que os outros. Só que às vezes aquele que tem mais problemas ou tem um problema grande, ele tem uma capacidade de lidar com o problema melhor do que o outro que de repente tem menos problema. Porque tem isso também. Tem aquele cara que olha para o outro e fala assim: ah, tu está reclamando disso? Já viu quando alguém fala que está sentindo uma dor? Aí tu fala: só dói isso? Ha! Dor na cabeça? Eu dou na cabeça, no joelho, nos artelhos. Ou seja, parece que é competição de quem está mais desgraçado. Então o que acontece? Aí, às vezes, as pessoas, sabe, elas não conseguem perceber que para você esse problema é fácil. Agora, para o outro, não é. Entende? Existem pessoas sem as mãos que são felizes. Existem pessoas que têm as mãos, os pés e estão infelizes. Tem pessoas desempregadas que estão dando um jeito de sustentar a sua casa. Tem pessoas empregadas que não têm dinheiro. O cara está empregado, mas está todo enrolado. Entende? Tem gente que, por exemplo, cresceu sem pai e sem mãe e está vivendo bem. Tem gente que cresceu com pai e mãe, né, e cresceu revoltado. Então, ou seja, cada um tem um problema. Agora pensa, bota 30 pessoas naquela reunião ali, bota 50, bota 100, e a gente quer crescer, né? Havemos de colher, né? A gente quer a igreja cheia. Aí quando tem gente, ó, como a igreja está florida. Só que é o seguinte, cada pessoa que vem com problema. Entende? Tem aquele cara que está no 3º casamento. Tem aquela moça, né, que o nome dos filhos é Cadinho, né? Cadinho de um, Cadinho de outro, Cadinho de outro. Entende? Aí você tem, por exemplo, o cara que está com o pai cachaceiro, o pai que está com o filho nas drogas, a mãe que tem que visitar o filho na cadeia. Ou seja, todo mundo tem problema. E aí, vamos lá, bota 100 pessoas aqui, bota 1000 pessoas aqui. Ué, gente, se uma pessoa com problema, mais uma pessoa com problema, olha o casal aí, né? Imagina, um casal. Poxa, mas e a mamãe? Mas é a mãe dela? Deixa a tua mãe lá. Pô, mas alguém tem que tomar conta da mamãe. Você tem outros irmãos. Entende? Agora quando ela fala assim, mamãe está doente, vai ele falar isso. Então nesse caso, observem que assim, só o casal ali já tem problema. Poxa, é o seguinte, eu vou ter que ficar uma temporada com meu filho, ele está tendo problema lá com a mãe dele. Percebam que assim, quando se casaram, ela só se encantou com os olhos verdes dele. Só que é o seguinte, por trás daqueles olhos verdes tem uma história. Ele tem um filho. Vai jogar o filho fora por causa de mulher?
Vai jogar filho fora por causa de um homem? Então observa bem, um casal já tem problemas. Agora imagina todo mundo. Aí a gente quer que a igreja cresça. Vem essas pessoas todas com problemas. Tudo bem que nós estamos em Belfort Roxo, cidade maravilhosa, a gente quase não tem problema por aqui, né? A gente não é igual lá à cidade do Rio de Janeiro, que é tudo ruim. Mas agora, o que eu estou dizendo é que assim, gente, se a gente quer que essas pessoas venham, a gente tem que estar pronto para entender que vai vir filho sem pai, entende? Vai vir de repente mãe de presidiário, e a gente precisa acolher essas pessoas, amar essas pessoas, lidar com essas pessoas. Agora, se o diácono ele não é um facilitador, ele não é um descomplicador, ele não é um resolvedor, ou seja, o pastor, além dos problemas dessa gente, ainda vai ter esse cara nas costas para carregar. Aí ele tem que ficar assim: não, irmão fulano, senta aqui, irmão fulano, tati bitati, aí fica assim: meu Deus, o cara é burro velho, tá dando para entender? Mais de 30 anos de igreja, tá dando dor de cabeça, quando era para ele estar ajudando a cuidar do pessoal que está chegando. Eu não sei se deu para perceber. Assim, se não quisesse isso, não aceitasse ser diácono. Porque muitas vezes os diáconos se preocupam muito com o concílio. Eles querem ter aquela resposta teológica, aquela coisa todinha. Só que é o seguinte, o que adianta o camarada saber sobre as duas naturezas de Jesus, tudo bonitinho, mas ele não sabe, por exemplo, limpar o chão quando o zelador está de folga? Eu sou gerente do Banco do Brasil. Tá, mas aqui você é diácono. Eu sou juiz federal. Tá, mas aqui você é diácono. E se te humilha servir os seus irmãos, não seja diácono. É simples isso. Se você se sente humilhado por fazer o trabalho do zelador, não seja diácono. Porque observe bem, qual é a indignidade de você secar o chão na ausência do zelador? Qual é? A gente não seca o chão da casa da gente? Nem da minha casa eu seco. Pô, Jesus, hein? Imagina um cara desse em casa. Tá dando para entender? Então são coisas para a gente parar para pensar, né? A gente está na página 29. Então imagina, se uma pessoa tiver um problema, se duas tiverem dois problemas, se 100 tiverem 100 problemas e 1000 tiverem 1000 problemas, aumentando o número de pessoas numa igreja, aumentará o número de problemas para resolver também. É simples isso. Não, eu tenho, gente, o irmão trouxe aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. E com um copo bonito. Aí nesse caso, a gente, por exemplo, observa, né, que dificuldade para resolver os problemas da igreja depende da honestidade das pessoas para admitirem seus próprios problemas e misericórdia delas para compreender e perdoar os outros, certo? Porque o que acontece? Primeiro, se você tem dificuldade, peça ajuda. E se você está vendo seu irmão em dificuldade, ofereça ajuda. Eu lembro muito daquela frase na música do Sérgio Lopes, quando ele fala: as mãos que você hoje ajudar a levantar, vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Por exemplo, uma mãe desesperada outro dia estava me pedindo para orar pelo filho que estava entubado por causa de Covid. Passou o tempo, esse rapaz teve alta e hoje ele me ajuda, né, no tráfego do meu Instagram. Eu imaginar que o cara por quem eu orei para não morrer, um dia estaria me ajudando, abençoando o meu ministério. Percebam como é que a vida é dinâmica. A coisa é mais ou menos assim, sabe? E aí a gente olha para cá e verifica que o seguinte: o outro tem problemas, eu tenho limitações, o outro é problemático, eu tenho dificuldades. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: não, porque fulano de tal é problemático. Aí eu me reservo, né, ao meu direito constitucional de ficar calado. Não vou dizer para vocês se ele é problemático ou não, mas eu cheguei para ele e falei o seguinte: tá legal, você acha que você não é problemático para alguém, não?
Eu não tenho a ilusão de que todo mundo na minha igreja me acha o máximo. Com certeza alguém, pô, o pastor podia ter feito isso e não fez. Ou seja, ninguém é perfeito para ninguém. É como, por exemplo, minha esposa botou uma blusa e eu falei, vai doar para alguém? Ah, você não gostou não? Eu falei, tá linda? Aí nisso ela, não, tá feio? Eu falei, não. Aí eu falei, me mostra que marido inteligente vai dizer que a mulher tá feia. Me mostra um. Tem uns aí que, né? Não, eu sou sincero, né? E aí nesse caso, aí ela riu, brincando aquele negócio todinho. Assim, observem bem, a gente não é 100% aquilo que a outra pessoa tem de ideal. A gente vai esperar isso dos outros? Então imagina, se eu não sou o homem ideal para minha esposa, se ela não é a mulher ideal para mim, se a minha igreja não é a igreja ideal, se eu não sou o pastor ideal, aí eu pergunto, por que a gente vai procurar, né, membros ideais na igreja? Não, as pessoas que vêm para a igreja, elas têm problemas, elas têm traumas, elas têm crise, elas têm dificuldades, elas sofrem, elas têm mágoas. Ah, mas você não podia ter mágoa. Tá, mas tem. Somos seres humanos, entende? Então, assim, a igreja cresceu, aumentou o número de discípulos. Os que eram, né, judeus de fala grega estavam tendo dificuldades de relacionamento com os judeus de fala hebraica. Porque já fica aquela sensação assim, pô, você facilita para ele e dificulta para mim. Aí já começa a antipatia, já começa a implicância. Reparou, irmão fulano? Diácono fulano de tal não vai com a tua cara. Acabou. Você estava feliz da vida, você conversava com o irmão, você falava com ele, orava com ele, até que apareceu um miserável que falou assim, ó, reparou não? Fulano não gosta de você não. Pastor, entre nós aqui, não sou eu que não gosto do seu ministério aqui não. Aí eu pergunto, o que alguém ganha falando um negócio desse? Pode ter gente que não gosta do ministério do pastor? Claro, claro, meu Deus do céu. Assim como eu não sou, por exemplo, o pastor ideal para alguém, vocês acham que vai ter ovelha ideal para mim? Ué, entende? Se a pessoa pudesse escolher, eu não seria o pastor dela. E se eu pudesse escolher, ela não seria minha ovelha. Mas Deus, com o senso de humor que tem, botou a gente junto. Vocês vão aprender. Lembra da mamãe da gente quando a gente era pequeno? Que botava um de frente para o outro. Agora vocês vão se abraçar. Tu cheio de raiva depois de ter brigado com o irmão. Vai abraçar, vocês são irmão. Então Deus faz isso com a gente. Porque se não fosse um irmão que nós achássemos problemático, nós não iríamos amadurecer. Como é que você vai amadurecer com gente que só lhe trata bem, gente que só é legal contigo? E às vezes a pessoa lhe trata bem porque também ela tem uma falha de caráter. Ainda tem isso. Às vezes ela não gosta do que você faz, mas ela, pô, mas se eu falar, entende? Aí fica lá te tratando daquele jeito. E às vezes aquele outro que você acha que é ruim, porque ele manda na lata, tudo bem, ele podia ser educado, né? Eu não estou aqui elogiando falta de educação, mas pelo menos você sabe quem ele é. E percebam que assim, todo mundo, gente, tem virtude e tem vício, todo mundo tem coisas para a gente celebrar e coisas para a gente criticar. E aí nesse caso, o que estava acontecendo aqui? Um grupo da igreja estava a reclamar do mau atendimento recebido. Viúvas inocentes se tornaram motivo de contenda entre irmãos. Imagina, as vozinhas, tudo lá, bonitinha, sem dente, na maior alegria. Quem ia imaginar que elas seriam a causa de todo o desentendimento? Mas não era elas. Ela era o operacional da igreja. A gente não estava tendo uma gestão adequada para lidar com aquele problema. Era só isso. Mas observe que a gente esquece o problema e foca na pessoa. E aí vem o problema de comunhão. Aí que está a questão, certo? E nesse caso, conforme a gente observa aqui, vamos pensar, né? Suponhamos que haja numa igreja, aqui em Belford Roxo não, porque Belford Roxo é 100%, mas suponhamos que haja uma igreja, lá em Caxias, onde eu moro, né? Algumas pessoas idosas que não recebem visita pastoral. E não adianta explicar que tem pandemia não, explicar para o idoso que ele não foi visitado por causa de pandemia, não resolve, entende? Jovem, se tu marcar visita, ele fala assim, o que você quer vir na minha casa, pastor? E já fica cabreiro, entendeu?
Manda um zap, entende? Pastor quer vir na minha casa? Agora, em compensação, o idoso quer o quê? Que você tome um café, coma um bolo de banana, bata um papo. E não vai que o negócio de chegar lá, 15 minutos e vai embora não. Uma visita de 1 hora. É uma coisa mais ou menos assim. Agora, imagina, aí você vai cobrar do idoso a postura do jovem. Vai cobrar do jovem a postura do idoso. O jovem não curte visita, a maioria que eu saiba, né? E o idoso curte visita. E você ama os dois. Aí suponhamos aqui que algumas idosas não recebem visita pastoral. É natural que elas façam o quê? Reclamem. Já tem 3 anos que o pastor não vem aqui em casa, né? E aí fica. Quando chegou, visitava todo mundo. Mas agora, né? Aí nisso, mas por uma série de motivos relacionados às suas possíveis crises decorrentes da idade, doenças, solidão, lembranças desagradáveis, despesas com remédios, exploração de familiares, né? Vez por outra tem uma vozinha que o neto tem uma motinha aí, né? A gente sabe disso. E aí nisso, violência doméstica, etc. No entanto, a sensação de não receber a atenção da igreja ou do pastor é a gota d'água. Ela já tem uma série de sofrimento, mas o pastor não ter ido lá é a gota d'água. Se os netos dela são da mesma comunidade, a murmuração se espalha. Pastor não foi lá na vovó. Pastor não foi na vovó. O dízimo da vovó serve, mas vovó, ninguém foi na vovó. Pastor não foi na vovó, entende? Aí nisso vai. E a murmuração se espalha como fogo na gasolina. Aí observem bem, olha como é que a paz na igreja começa a acabar. Gente, do que aquela idosa estava precisando? Visita. Então o que era para ser feito? Visita. Mas não, a gente vai para a murmuração. A gente vai de porta em porta, rádio peão, rádio tamanco e fica. O que precisava era visita, meu Deus do céu. Eu lembro de uma vez, estou eu indo pregar numa igreja, e aí nisso o pastor estava conversando com o presidente dos diáconos lá, eu acho que era presidente dos diáconos, e aí nisso o diácono, pastor, tem que ir lá conversar com fulano. Aí o pastor já estava meio injuriado, né, meio que com siri na lata, aí, não quero saber não, aquele cara, não sei o que lá. Aí o diácono falou para ele assim, não, mas pô, cara, você vai me dar razão, porque e eu quieto lá, me preparando para pregar, só tomando conta da vida dos outros. Não, porque pô, aí o diácono não respondeu nada, só fez assim, de novo. Tá bom, eu vou lá. O diácono não fez nada, não pagou sugestão para o pastor, não falou poucas e boas para o pastor, não disse que o pastor era o pastor, tinha que fazer. Ele só fez e funcionou, meu Deus do céu. Deu para entender? Agora, se esse diácono, em vez de ir para o gabinete e fazer ele ficasse conversando com outro diácono, ou então de repente a esposa que não é diaconisa, menina, não sei onde o pastor está com a cabeça. A mulher nem diaconisa mas ela está sabendo de tudo que acontece com os diáconos. Ou então conversa com o filho, rapaz, pastor é cabeçudo, gente, às vezes o pastor é até cabeçudo mesmo, mas é o seguinte, agrega em que falar isso para o seu filho? O pior é quando o parente não é crente. Aí você fala, aí depois você fala assim, filho, vamos na igreja. Pô, tu é maluco esse homem, meu Deus, essa mulher é maluca? O filho só vai dizer assim, não dá não, tá contando, né? Mas por dentro fica assim, eu vou lá, o quê? Ver aquele pastor que tira o fígado do meu pai? Aquela gente que vai falar de amor, mas um tá furando o olho do outro? Mas como é que ele sabe isso? Ele não sabe. O seu pai ou sua mãe é um diácono murmurador, que não resolve, complica, dificulta. E aí? O que a gente faz com uma situação dessa? Desconsagrar não tem como. Por isso que a Bíblia fala, ninguém impõe a mão precipitadamente. Às vezes o pastor consagra alguém porque aquela pessoa é muito legal com ele, mas às vezes aquela pessoa não é legal, ela é muito legal com ele.
Aí quando ele sai, o outro pastor sofre com a mulher de bandido. Porque o pastor fulano fazia assim. Não, porque o pastor fulano fazia assado. Não, porque o pastor fulano não está aqui. Ih, está com ciúme. Pronto. Deu para entender como é o negócio? Então, aí a gente olha para cá e vê que assim, numa situação dessa, se os filhos, irmãos e sobrinhos são membros na mesma igreja, aí o descontentamento se torna pior ainda. Se considerarmos o trabalho episcopal, eu falo sobre isso no meu livro Pastor para quê? Supervisionar a igreja, e o labor pastoral, que é apacentar o rebanho, por mais que o apacentador se dedique, não há como providenciar o alimento espiritual sem se descuidar dos rumos da família espiritual. Irmãos, eu não sei vocês, mas pelo menos assim, a gente lá na igreja quer fazer tudo direitinho, mas aí a secretária vai no cartório, volta, vai no cartório, volta, vai no cartório, volta. Aí a gente tem uma situação desse tipo. Aí você conversa com o contador daqui, Receita Federal de lá, resolve não sei o que lá, é isso. Mas você também tem que ver a gestão da igreja, quem faz o que e como. E igreja é maior barato, né? Todo mundo sabe tudo. Aí quando você se pergunta, já que você sabe tudo, por que não funciona? É o diabo, pastor. Então, aí observa bem, todo mundo sabe tudo, todo mundo pode apitar o jogo. Igreja é maior barato, todo mundo tem a solução. E aí nesse caso, eu costumo dizer, olha só, primeiro você toma conta da sua vida. Se a tua vida é toda enrolada, não vem com essa de dizer para mim que você tem a solução para a igreja. Não vem com essa. Como é que está teu casamento? Seus filhos, sua vida, sua saúde, suas finanças. Ou seja, você é imperfeito. Não cobre perfeição da igreja. Não cobre. Entende? E às vezes é uma pessoa que tem tudo aparentemente impecável, quando vai ver, isso só é desse jeito porque não tem um bom relacionamento com as pessoas. A mulher é tipo um recruta em casa, os filhos são tipo soldado, tem que fazer porque senão o cara vira uma fera. E aí ele vem para a igreja com essa mesma mentalidade. E eu costumo dizer, quer mandar na igreja? Então faz o seguinte, morra por ela, seja crucificado por ela, ressuscite por ela, aí depois vem conversar com a gente. Agora, se você não tem disposição para morrer, e se tiver disposição para morrer, não tem poder para ressuscitar, então aceite ser apenas um membro. Na multidão de conselhos há sabedoria. Escute seu irmão, bata um papo com ele, vá pelo convencimento. Agora não vem com aquela postura como assim, eu tenho a solução para o mundo, porque é só você ter um pouquinho de humildade que você vai ver na sua vida que tem coisas que você não resolveu ainda. Me mostre alguém que tem uma vida perfeita, tudo acabadinho, direitinho. Quem aqui não tem uma mágoa? Quem aqui não tem uma raiva de alguma coisa? Quem aqui não tem um segredo? Ou quem aqui não contou um segredo de alguém? Todos nós temos alguma coisa que a gente não queria ter, que a gente não queria fazer. Mas a facilidade é o quê? Ver o pecado dos outros. Já reparou? Viu a filha da irmã fulana? Não, eu estou tomando conta da minha. Soube da nova, do marido da Adelaide? Não, irmã, eu estou tomando conta do meu marido. Está dando para entender assim? Então, gente imperfeita não pode se dar o luxo de tomar conta da vida dos outros. Quando eu escuto alguém falar de alguém e quer falar comigo, eu falo assim, fulano, preciso pagar meus boletos. Vai pagar meus boletos? Eu sabia da vida de alguém? Não. Ah, então que cada um cuide da sua fatura, eu tenho a minha. O dia que eu tiver com a minha vida 100%, gente, aí eu começo a tomar conta da vida de vocês. Por enquanto, eu tenho que tomar conta da minha e todo dia tem um negócio para arrumar. E aí nisso, observa bem, o pastor ele tem toda essa situação, é o sermão, é a contabilidade, é a administração, é a liderança, porque tem aquele irmão que depois que ele bota o cargo, Jesus, parece que baixa o espírito de porco nele. Ele quer mandar na sombra dos outros na igreja. Ó, tua sombra está muito mais à direita, tua sombra está mais à esquerda. Ó, isso não pode acontecer na igreja não. Aí a pessoa fala assim, pô cara, nem o pastor fala assim comigo. Entendeu? O pastor não fala que o pastor é mole, mas eu vou resolver essa bagunça aqui. Aí tu fica assim. Então aí tu pensa, gente, como é que a gente cuida disso tudo e ainda vai
acompanhar aquele idoso? Pensa comigo, né? E aí nisso, não tem como atender a todas as necessidades do rebanho, inclusive em coisas que outras pessoas podem fazer. Visitar, pregar, administrar, construir e evangelizar são tarefas que todos os crentes, inclusive o pastor como crente tem que fazer, mas não apenas ele. É que botaram na cabeça da gente a cultura de que o pastor tem que evangelizar. E eu posso ficar aqui assistindo Netflix, entende? O pastor, ele tem que pregar. Aí eu sou um simples membro, entende? E assim, gente, todos nós fomos chamados para a obra do ministério. Então todos podem e devem fazer, mas dirigir e nutrir o rebanho, supervisionando e orientando a igreja, corta para mim agora, gente, fazer igual o Bispo Macedo, atribuição exclusiva do pastor, a direção e a nutrição do rebanho, isso é atribuição exclusiva do pastor. Ele dá palha seca, quem escolheu o pastor? Não fui eu. É ele quem dá a nutrição e a direção. Mas eu quero ir para lá. Então você não é ovelha. A ovelha segue a orientação do pastor. Mas o pastor, gente, ele pegou uma escopeta, chegou na porta da igreja e falou assim: olha aí, a partir de agora eu sou o pastor dessa igreja, tá ok? Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Entende? Então, já que a igreja abriu o coração e a porta para ele entrar, então vamos respeitar a direção dele, certo? E aí nesse caso, logo, não há um ser humano capaz de fazer sozinho o trabalho de todos os santos, que geralmente são tentados a fazer o trabalho do pastor, embora não sejam legitimados por Deus para isso. E aí, nessa hora, o que eu quero deixar bastante claro aqui, é que enquanto um diácono quer fazer o trabalho do pastor, ele está deixando de fazer o trabalho de diácono dele. Enquanto um membro está querendo fazer o trabalho do pastor, ele está deixando de fazer o trabalho de diácono dele. Aí eu pergunto, se ele é incompetente para fazer o trabalho de diácono dele, como ele pode arrogar para si a condição de fazer o trabalho pastoral? Entendem o raciocínio? Então é o seguinte, olha só, já dizia o poeta: ado a ado, cada um no seu quadrado. O indivíduo, ele quer ir para o ministério pastoral, poxa, beleza, glória a Deus, vai para lá. Agora, enquanto não vai, seja um bom diácono. E aí, que as suas próprias obras sigam você e as pessoas olhem e vejam sua chamada ministerial. Agora, se o camarada é marrento, peitudo, o que a igreja vai olhar? Se o indivíduo, sem ser pastor, já é metido, imagine esse homem pastor. Está arriscado ele amarrar os membros nas pilastras da igreja, mandar a gente pular de um pé só. Ou seja, ele sem ser já é desse jeito. É simples isso, gente. É que nem a menina que vai namorar com um cara que bate na mãe. Não, pastor, ele bateu na mãe porque a mãe merece. Minha filha, abre o teu olho. Se ele agora, solteiro, já bate na mãe dele, como é que vai ser ele contigo, meu Deus do céu? Não, pastor, porque ele estava nervoso. Então tá, minha filha, vai, se lasca toda. Entende como é que é a situação? É mais ou menos assim, né? Porque, gente, a igreja tem um papel muito grande na confirmação de obreiros. O problema é que às vezes a gente quer empurrar o cara para o diaconato porque ele é gerente de loja, porque ele é dono de empresa, porque ele é oficial de alta patente. Não, gente, ele tem que ser diácono porque ele é um bom servo. Esse tem que ser o motivo. E se ele, por exemplo, tem pós-doutorado e não consegue ser liderado pelo presidente que fala nós ora, significa que ele é um arrogante, presunçoso, que não tem humildade para ouvir uma pessoa que não tem a mesma regra gramatical que ele. Porque o mínimo que ele poderia fazer seria ajudar esse presidente a ser mais instruído e não ficar minando esse diácono
nas conversas de corredores. Lembra daquilo que eu falei? Murmurar nunca resolveu o problema, gente. O que resolve o problema é resolver problema. Murmurar não resolve. Murmurar só aumenta. Só aumenta. Quer ver, por exemplo, digamos, se, né, o marido não quer levar a mulher para sair, ele está sempre arrumando um motivo. Se ela fica todo dia assim, não, mas por que, né, tal, o seu pai não me leva para sair, aí conversando com a vizinha, não, é porque o Ambrósio não me leva para sair, e fica só ali, mas mandando para ele ouvir, vai ficar aquilo. Agora se falar assim, ou eu ia falar nego, mas acho que não pode falar mais nego não, dá processo, né, aí nesse caso, né, ou fulano, hoje em dia, e está arriscado um branco de alma negra me processar, entendeu? Falar negro de alma branca é racismo, agora branco de alma negra não é não, mas tudo bem. Aí nesse caso, a respeito disso, meu amor, é o seguinte, e aí, quando que a gente vai na casa de fulano? Quando que a gente vai na churrascaria? Pô, tá difícil, porque eu tô sem dinheiro, não sei o que, então tá legal. Se a gente arrumar o dinheiro, que dia a gente vai? Aí ele já vai ficando com raiva, porque ela já está espremendo ele. Certo? Aí nessa situação, o que está acontecendo? Está resolvendo. Agora se ela ficar lá lavando louça, porque a gente casa, e esses homens, não resolve. Pelo contrário, vai deixar ele com raiva. Porque me diz que homem que gosta de mulher reclamando. Entende? Agora se ela já chamar, não, mas eu estou muito ocupado, não sei o que, não sei o que lá. Se é com igreja, pastor, olha só, tem possibilidade, né, de chegar dia tal e o pastor não pedir nada para o fulano de tal? Eu duvido que o pastor vai dizer, não, irmã, precisamos muito do seu marido aqui. Pelo amor de Deus, gente, a obra fica e a gente vai. Entende? Então o que acontece? Acredito que um papo desse resolve. Agora, murmuração não resolve. Imagina a mãe falando, esse garoto não tem jeito, esse garoto não tem jeito, esse garoto não tem jeito. Corta logo a internet. Ficar dizendo esse garoto, não, ele só vai falar, minha mãe é muito chata, entendeu? Mas por que o pastor só falou de mulher até agora? Porque o homem não fala. O homem vai fazer o quê? Mulher, teu filho, né? Homem é assim, geralmente o homem é meio encostado, não os daqui, ó, mas lá em Caxias onde eu moro, homem é meio encostado, fala com a tua mãe, entendeu? Mais um pouquinho, quem vai discutir com o vizinho lá fora é a mulher dele também, vai lá mulher, resolve isso lá, entende? Então, eu boto comida em casa, pronto. Então, brincadeiras à parte aqui, né, eu queria que a gente parasse para pensar sobre isso, sabe, que muitas vezes nós somos tentados a fazer o trabalho do pastor e nós não somos legitimados para isso. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos jogar o nosso futebol. Eu costumo dizer, como é que um cara que não quer ser um bom diácono quer fazer o trabalho do pastor? Tem gente que acha bonito, né? Está lá na frente, é só fazer isso e aquilo. E não é, gente, não é. Porque uma decisão errada e o pessoal atender, o que acontece? Está dando para entender? Então é algo, né, para a gente pensar, sabe? Para a gente ficar atento. Os apóstolos, então, decidem priorizar a tarefa de que, irmãos, que está aí no livro de vocês? Página 30. Eles decidem priorizar a tarefa da oração e pregação. Agora imagina, o pastor não pode preparar o estudo bíblico porque ele tem que estar fazendo uma faxina. Cadê os diáconos? Os diáconos estão discutindo a cor da gravata dele. Não. Desculpa de estar rindo, gente, mas está dando para entender? Ou seja, o pastor está fazendo faxina na igreja e os diáconos da igreja estão discutindo o tamanho da gravata. Não, já reparou que o pastor está vindo sem gravata ultimamente? E enquanto eles estão lá fazendo reunião para discutir se o pastor usa gravata ou não, o miserável do pastor está lá fazendo faxina quando deveria estar estudando a epístola aos Efésios. Aí quando o pastor vem pregar, lá, só traz palha. Claro que traz palha. Ele está nos corre, está para lá e para cá fazendo um monte de coisa. Entende? Então é um tipo de situação que assim, a gente olha para cá e vê que os apóstolos, a gente não vai cair nessa cilada. Nossa prioridade é oração e pregação. Então alguém aí resolve essa situação das mesas aí. E aí para, né,
para que as necessidades da igreja não tragam mais murmurações, eles recomendam à igreja que a igreja eleja 7 homens com virtudes necessárias para cuidar das necessidades da viúva. Então a gente percebe que eles dão as diretrizes. Olha, eu preciso de homens assim, assim e assim. Não é o pessoal que fala assim: a gente quer fulano porque ele tem franja, a gente quer fulano porque ele tem porte atlético. Não. Os apóstolos disseram: a gente precisa desse critério aqui. E aí, assim que essas pessoas assumiram esse ministério, a igreja resolveu os problemas que causavam a murmuração e ampliou a propagação da palavra de Deus. Então você percebe que assim, havia um problema, e o problema de alguma forma provocou a murmuração. Podia não haver murmuração, mas somos seres humanos. Então é aquele caso, a igreja vai fazer um passeio, aí no meio do passeio, uma blitz para o ônibus. Tem aquela igreja que tem dinheiro, né, para chegar e contratar aquele ônibus 5 estrelas e tudo tal, mas tem aquela igreja que só pode chamar, né, o seu Didi do Chulinhas Tour. Então o que acontece? Aí nisso, quando vai ver, né, tá um negócio meio assim, tem um negócio meio lá, tem um negócio todinho, e aí nessa brincadeira, aí o pessoal no ônibus: mas ninguém viu que esse ônibus tinha esse problema? Mas ninguém viu que não sei o que, não sei o que lá. E agora, o que a gente faz? Aí eu pergunto: isso resolve? Não. Isso só deixa o problema maior. Porque aquele irmão que estava organizando o passeio, ele estava correndo atrás de tudo. Ele estava correndo atrás de sítio. Ele estava pegando o trocado de um e de outro para comprar as coisas, para fazer o churrasco ou o almoço lá. Ele estava fazendo um monte de coisa. Então, por exemplo, muitas vezes, né, a pessoa ela não se dá conta, né, de que aquele irmão, ele está se desdobrando para resolver aquele problema, sabe? E quantas vezes a pessoa ela não se dá conta de que diante de uma situação como essa, o que a gente precisa é de alguém para resolver, porque, gente, os problemas vão fazer parte da nossa vida. Os problemas vão fazer parte da vida da igreja, e o que a gente precisa fazer é resolver os problemas. Não cabe a gente apenas ficar assim: poxa, mas isso não podia acontecer, poxa, mas isso está errado, poxa, mas isso não sei o quê, porque se isso continuar acontecendo, o que a gente vai ter? Só uma sobrecarga de problemas. Além do problema que havia, tem um problema sobreposto, e o diácono que deveria trazer solução, ele trouxe mais problema, entende? Eu tive um vice-presidente que, quando alguém ia querer conversar comigo antes do culto, o pastor já foi para lá para dentro, o pastor já está no culto, o pastor já vai para o púlpito. Aí: não, mas o que eu tenho para falar com ele é urgente. Olha só, se é algo para resolver agora, fala comigo que eu vou dar um jeito. Se é alguma outra coisa, espera terminar o culto. Por quê? Isso vai mexer com ele na hora da pregação. Porque, gente, o pregador não é máquina, gente. O pregador não é máquina. Então, o que vai acontecer? O pregador, dependendo do que acontecer, vai acontecer o que com ele? Ele vai deixar, né, de fazer aquilo que estava para ser feito, e ele vai ficar preso àquele problema que surgiu e não teve um diácono para resolver, entendeu? Então, nesse caso, a gente, por exemplo, verifica que quando eles resolveram os problemas que causavam a murmuração, isso ampliou a propagação da palavra de Deus, e com paz a igreja cresceu. Com paz a igreja cresceu, entende? Então, nesse caso, né, o diácono gente boa, ele restaura a comunhão, ele atende às necessidades, certo? E nesse caso, ele atende às necessidades, e nisso ele desimpede os apacentadores. Quando, por exemplo, a gente
visa restaurar a comunhão, então a coisa fica diferente. Por quê? Porque a gente começa, peraí, está tendo problema aqui, as pessoas elas estão se desentendendo, e a gente tem que fazer alguma coisa para isso mudar. Observe bem, não é aquela pergunta de, mas ninguém vai fazer nada? Não, a questão é, o que eu posso fazer? Eu posso chamar alguém? Eu posso falar isso com o pastor? Eu procuro o presidente dos diáconos? Ou, por exemplo, é algo que eu mesmo posso resolver? Quando a gente tem essa atitude, a coisa flui. Agora, quando a gente bota as mãos nas cadeiras e fica assim, mas ninguém está vendo isso, ninguém vai fazer nada. Quando a gente está desse jeito, a gente, pelo contrário, a gente joga gasolina no fogo, entende? E aí, a gente, por exemplo, observa aqui, né, que o diácono, gente boa, não joga gasolina no fogo. E aí, você pode me ajudar com essa frase aí? Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto aí? O diácono, gente boa, não joga gasolina no fogo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Diácono, gente boa, não joga gasolina no fogo. Aí que está a questão, entende? O fogo está ali. Não vamos jogar a gasolina no fogo. Essa é a questão. Agora, tem o fogo e você joga a gasolina e você ainda quer que o problema seja resolvido? Aí que está o caso. Então você mesmo sabe que, de acordo com o incêndio, né, as igrejas que têm seu extintor de incêndio, geralmente o que se faz? Você, tem o extintor que é para fogo que não é em rede elétrica, e tem fogo que é para rede elétrica, extintor, perdão. Aí você tem, por exemplo, uma situação em que o camarada, ele pega uma substância que não é para jogar em rede elétrica, ele joga na rede elétrica, vai dar problema. Então, nem sempre a solução que você deu semana passada vai servir para hoje. Mas agora, se você for um cara que busca solucionar, mesmo que você não tenha resposta, você vai procurar quem as tem, entende? E aí nisso, ele percebe o incêndio e faz algo para apagar o incêndio. Comunhão não acontece aleatoriamente, não acontece, sabe, assim, a comunhão ela depende de amor, ela depende de serviço e ela depende de perseverança. Não tem como ter comunhão sem amar, não tem como ter comunhão com aquele irmão chato sem amar aquele irmão, não tem como ter comunhão com o pastor sem amar o pastor. Não tem como ter comunhão com aquele jovem que botou piercing no nariz sem amar aquele jovem. Mas aí você vê o cara com piercing no nariz, já olha para o cara com aquela cara torta. Peraí, se fosse você, ou você acha que não tem nenhuma característica em você que poderia fazer alguém olhar para você com cara torta? Eu tenho, um monte. Por exemplo, eu sou extrovertido, tem gente que vai me achar debochado. E aí? A minha fala na pregação é contundente. Tem gente que vai dizer que eu não tenho amor, porque eu prego desse jeito. Então, eu observe bem que é o seguinte, todos nós temos alguma coisa que alguém não gosta. Ou você acha que você é o único irmão perfeito da igreja? Entende? Ah, ninguém nunca falou. Não falou, mas não quer dizer que não pensa. Entende? E não quer dizer que não tenha falado com alguém. Ainda tem isso, certo? E aí a gente verifica, né, que assim, o serviço, posso ajudar? O que eu posso fazer para resolver? A perseverança. Lembra? Eles perseveravam em comunhão. Perseveravam em comunhão. Vamos pensar no casamento. Se você não insistir, você não fica. Se você não insistir, você não fica. Ou você acha que ele vai ter aquele hálito puro todos os dias, igual no primeiro encontro quando vocês foram ao cinema? Entende? Ou você acha que ela vai estar sempre com aquele cabelo quando vocês foram naquela festa de casamento? Ou você acha que ele sempre vai ser gentil, igual quando ele estava paquerando você? Entende? Ou você acha que ela vai sempre se importar com a aparência, igual na época que vocês eram recém-casados? Chega uma fase que às vezes a mulher, tô assim mesmo, não quer ter quem queira, então, e o homem, eu sou isso mesmo, eu sou desse jeito, eu nasci assim. E aí quando vai ver, assim,
se um não se esforçar para lidar com o outro, chuta o pau da barraca, entende? Ou, parafraseando o samba do Péricles, vou largar o freio, entende? Chega uma situação que o indivíduo olha e fala assim, não quero saber de mais nada. Agora, quando você persevera, de repente você pode até reacender aquela chama, o marido volta àquilo que era, a mulher volta àquilo que era, né? Um monte de coisa pode vir a acontecer porque você perseverou. Agora, se você desistir, o que vai acontecer? Você até vai para o outro casamento, mas agora está arriscado, né, você viver as mesmas experiências. Por quê? Porque quem a gente leva para onde a gente vai. Aí que está a questão. Porque às vezes aquela outra moça, ela é muito mais bonita do que a mulher que eu larguei, mas eu tenho o poder de estragar a mulher, entendeu? E aí nisso, porque tristeza, gente, tristeza abate a pessoa, maus tratos abatem a pessoa. Já reparou que às vezes o marido morreu, a mulher ficou mais bonita? Eu já vi coisas assim. A mulher começou a se cuidar mais, começou a se arrumar mais, começou um monte de coisa. Então você vai percebendo, né, que assim, os relacionamentos, eles fazem muito isso com a gente. E vice-versa, né? Às vezes, de repente, aquele marido, ele era uma pilha de nervos, né? E assim, depois, né, que a mulher mudou em algumas áreas na vida dela, o que aconteceu, né? Aquele homem mudou também. Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, existem coisas que nós podemos fazer para a nossa vida mudar, para a nossa vida melhorar. E aqui, né, uma pessoa comum que não se dispõe a servir vai reclamar da necessidade. Já falei muito sobre isso aqui, certo? Não vou nem comentar. Mas o diácono, gente boa, vai procurar um modo de atender a necessidade. Um crente que não se dispõe a servir verá a viúva e reclamará da sua carência, dando início a um ciclo de murmuração e trazendo morte para o corpo. Ele vai fazer o quê? Acha, mas ninguém viu, mas não sei o que lá, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. E o que acontece? Isso só vai abater o povo. Mas, né, o diácono, gente boa, ele vai fazer alguma coisa para suprir essa carência, liberando o apacentador e diminuindo a dificuldade da família espiritual. Pastor, relaxa, cuida daí que você tem que fazer, porque eu vou estar resolvendo essa parada aqui. Gente, isso é fantástico, entende? É fantástico quando, por exemplo, aquela pessoa, ela chega, né, e toma a decisão de assim, olha, eu vou buscar resolver isso aqui. Pastor, olha só, tem aquela irmã lá precisando daquele atendimento, tem aquele irmão fulano lá no hospital, o pastor tem a série de conferências para pregar, o pastor tem isso, tem aquilo outro. Pastor, deixa comigo que eu resolvo essa parada. Não, pensa bem, gente. Se você fosse pastor, qual é o tipo de diácono que você queria perto de si? Você ia querer o diácono e fica assim, pastor, vou falar um negócio, hein, pastor? O senhor podia bem fazer isso aqui, o senhor podia fazer não sei o que lá, o senhor podia fazer não sei o que, porque a igreja está toda errada, a igreja está toda torta, a igreja não sei o que lá. Ou, por exemplo, pastor, o que eu posso fazer para ajudar o pastor nesse problema aqui? Olha a diferença. Você apontou o mesmo problema, o pastor não ficou na defensiva e você se dispôs a dar algum tipo de solução. Aí possivelmente o pastor vai, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, vem cá, vamos orar, Senhor, abençoa o teu servo. Agora o murmurador, o que vai acontecer? No caso do murmurador, a gente só vai ter uma situação em que a gente vai ficar naquela, né, de assim, poxa, tá esse problema, tá essa dificuldade, e ninguém faz nada, e ninguém cuida de nada, e ninguém não sei o que, e ninguém não sei o que lá, e quando vai ver, a coisa mesmo não acontece, certo? E aí, a gente vai reparar aqui o seguinte, né, de que
O diácono, gente boa, ele vai liberar o apacentador, para o apacentador fazer o que deve ser feito. Agora, se o diácono não liberar o apacentador vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Para quê? Para fazer uma coisa que o diácono poderia estar fazendo. Eu não sei se deu para vocês perceberem, certo? E aí, o diácono, gente boa, ele desimpede apacentadores. O apacentador deve cuidar de almas. Então é como, por exemplo, o pastor Saulo falou que está lá dentro, resolvendo algumas coisas. Aí, observa bem, se de repente aparece uma demanda de alguém lá fora precisar de uma assistência pastoral. Poxa, pastor, deixa que eu resolvo o que o senhor está fazendo aí, mas dá um pulo lá, corre lá, porque a irmã fulana, ela está em prantos, ela está ali chorando copiosamente e tudo tal, e assim, eu acredito que a presença do pastor lá vai trazer algum tipo de conforto. Não que o pastor seja melhor do que nós, mas a sua presença lá vai ter muito mais peso do que o senhor aqui assentando esse tijolo. Deu para perceber a situação? Ou seja, não que o pastor não possa sentar o tijolo, mas o pastor tem muito mais significado no coração daquela irmã enlutada do que no assentamento desse tijolo. Agora, cadê o diácono para ter esse discernimento e falar assim: pastor, socorre a gente aqui? Deu para entender? Agora, aí, em vez do diácono fazer isso, uma brincadeira, né? O pastor, a gente precisando dele, e ele está lá sentando o tijolo, não sei o que, e tal, e assim por diante. Entende? E aí nisso, a gente observa, né, que assim, o apacentador deve cuidar de almas. Apacentador deve cuidar de almas. Eu não estou dizendo que o apacentador não pode fazer uma instalação elétrica. Eu não estou dizendo que o apacentador não pode, de repente, capinar um quintal. Mas o trabalho principal do pastor são as pessoas. São as pessoas. É como, por exemplo, às vezes estou conversando com um obreiro ou outro. Não, pastor, porque eu não sei o que lá, fulano, olha, você é o motivo de eu estar aqui. Eu não estou aqui para carregar isso, eu não estou aqui para carregar aquilo, eu estou aqui para ajudar você a ser parecido com Jesus. Para vocês pode não parecer um trabalho, mas é o meu trabalho. Você é a minha missão, você é o meu trabalho, você é o motivo de eu ser ordenado ao ministério. Por quê? Porque as demais coisas qualquer outra pessoa pode resolver. Eu fui chamado para cuidar de você. Ah, mas eu não preciso. Aí é um problema de orgulho seu, mas eu estou aqui para isso. Entende? E aí nisso, se ele deixa de cuidar de vidas para atender burocracias, às vezes causadas por pessoas que deveriam facilitar o pastoreio, o trabalho da igreja vira uma burocracia. É aquilo que eu falei. O diácono que, em vez de resolver, dificulta, em vez de descomplicar, complica, aí o pastor, em vez de apacentar, ele tem que toda hora ficar lá limpando a caca que o irmão deixa. Entende? Ou seja, tem um monte de coisa para fazer, mas o pastor tem que ficar andando atrás do irmão, com a pazinha e a vassourinha. Aí o irmão vai andando, proc, aí vai lá o pastor e cata. Aí o irmão proc, aí vai lá o pastor e cata. E fica nesse negócio, sabe? E enquanto isso, pessoas lá precisando de pregação, nada de pregação do evangelho. A vozinha precisando da visita e nada de visita. Por quê? O pastor tem que adular o marmanjo. Então, eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, se o diácono ele vestir a camisa do posso ajudar, vou resolver, vou partir para cima, está arriscado ele deixar até o pastor com ciúme, porque ele vai ser muito querido. Vamos e venhamos, gente. Quem não quer a ajuda do diácono, gente boa? Pô, o irmão só de chegar perto da gente sente uma paz. O irmão não fala mal de ninguém. O irmão não participa de reuniãozinha secreta. Entende? Que aqui é Belfor Roxo, é outro nível, né? Mas tem uns lugares por aí que o diabo faz reunião secreta. Aí depois vem o veredito, aí sai a fumaça assim, né? Havemos papa. Aí nesse caso, toda a situação, por exemplo, poxa, o irmão nunca está envolvido em nada, o nome dele nunca está em nada. Poxa, o irmão está sempre querendo ajudar, sempre abençoando, ele apoia o trabalho da juventude, ele está de plantão no culto da juventude.
A gente não vê ele arrumando intriga em assembleia de igreja. Quando ele tem uma diferença com o pastor, ele liga para o pastor, ele vai à casa do pastor, ele marca um gabinete com o pastor, ele olha olho no olho do pastor e papo de homem, um conversa com o outro, sabe? Não tem aquele negócio de ficar pelos cantos, fazendo intriga. Pô, gente, uma pessoa dessa, quem não respeita? Até o pastor. Porque observa bem, uma coisa é o pastor brigar com um cara fuleiro, outra coisa é o pastor brigar com um homem de Deus. Você pode pensar que o pastor não percebe, mas assim, o pastor vai se meter com um homem de oração, o pastor vai se meter com um homem que anda com Deus, o pastor vai se meter com um homem que está na palavra, vai ficar feio para ele. O máximo que ele pode fazer é: irmão fulano, desculpa, eu estava errado. Porque como é que você vai lidar? A Bíblia foi aberta, o pastor vai dizer o quê? O irmão é homem de Deus, o irmão busca a presença de Deus. Como é que o pastor vai falar com um camarada que saiu do altar de Deus antes de conversar com ele? Percebam, gente, que assim, não é muito difícil. Agora, quando a gente vai para o braço da carne, aí é aquele negócio, né? Aí o diabo entra. Aí é aquele caso, o diabo enche a minha mente, o diabo enche a mente do diácono, o diabo enche a mente do outro, aí fica naquela brincadeira e o diabo vai pescar, porque a gente já está fazendo o trabalho dele aqui, entende? Agora, quando a gente está todo mundo buscando, aí não, aí quando o diabo vem ele leva um couro de geral. Satanás, vai para lá, o pastor vacilou, mas eu não vou juntar com você para ser difamador, caluniador e acusador. Eu vou orar por ele e vou conversar eu e ele, e vou dizer para ele o que eu estou pensando aqui, com educação e respeito, mas vou dizer. Não vou ser o sonso falso que vai ficar falando pelos cantos, entendeu? E fechando, né? Porque o labor pastoral se resumirá a resolver problemas que diáconos que não são diáconos causam, ou de problemas que eles não ajudam a resolver. Então pensa na cena, o que é de repente, você está numa situação em que assim, caramba, só de pensar que quem arrumou esse problema foi um diácono. Ou então, poxa, esse diácono podia estar me ajudando a resolver isso. Entende? É aquele caso de repente tem um trabalho de ar livre, aí estou eu carregando a caixa de som nas costas, e o diácono está conversando com outro diácono sobre o jogo do Flamengo. E aí eu olho meio que assim, pô, será que esse cara não vai se tocar, que eu estou precisando de gente para me ajudar a carregar a caixa? E o cara não se toca, e continua. Não, mas você viu o Renato Gaúcho, que é o nosso Flamengo? Aí fica assim, miserável, entende? E aí o que acontece? Chega depois, pô, mas esse ar livre estava bagunçado, né? Então, eu não sei você, eu inventei esse diácono, mas até eu fiquei com raiva desse diácono que eu inventei aqui agora. Tá dando para entender? E eu sei que você também ficou incomodado, porque, poxa gente, pelo amor de Deus, né? E aí, em vez de discipulado, o ministério cristão se resume a atividades e patrimônio. A gente fica só nisso, ó, trabalho de igreja, né? E em vez de servir as pessoas, passamos a servir a estrutura. Em vez da gente cuidar da vozinha que está precisando de visita, a gente está preocupado com o quê? Com sapata e luz elétrica. Por quê? Não tem alguém para cuidar disso. Agora eu pergunto, com todo respeito, irmãos, assim, respeito o pastor que quer fazer um monte de coisa na igreja, mas pensa comigo o seguinte, quando uma igreja convida um pastor, ela está convidando o pastor para ser um funcionário, faz tudo na igreja, a gente paga, ele tem que fazer, eu não recebo, então não preciso. A gente está convidando isso, ou a gente está convidando alguém para abrir a Bíblia e ajudar a gente a ser parecido com Jesus? Agora, como é que ele vai ajudar a gente se ele está fazendo o trabalho que era para a gente fazer? Entende? Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, que eu até cheguei para o pastor e falei assim, rapaz, sua igreja é diferente. Estou eu carregando as coisas, não pastor, deixa que eu levo. Aí eu, não, deixa que eu pego. Falei, assim, eu ficava sem graça. Por quê? Porque os obreiros, eles se dispunham de uma tal forma, que assim, se eu fosse fazer as coisas, eu ia tomar uma chamada ali. Aí eu pensei, a vida do pastor aqui é complicada, porque está arriscado o pastor querer fazer o negócio. Não, pastor, deixa que eu resolvo isso.
Pastor, vê lá o sermão de quarta-feira, vê o sermão de domingo. Pastor, olha só, sabe a dona Adelaide? Dona Adelaide falou que o senhor não vai lá há 1 ano. Deixa que eu pinto isso aqui, pastor. Se a dona Adelaide souber que o pastor está aqui pintando, em vez de visitar, ela vai ter um ataque. E agora, olha como é que são as coisas. Não, pensa você, eu gostaria de um pastor, se eu pudesse escolher um pastor para mim, eu gostaria de um pastor que tivesse assim: Roberlan, como é que está a sua saúde? Seu casamento? E aí? Suas finanças, cara, como é que você está? Quais são os seus sonhos? Como é que está a sua vida de oração? Eu sei que se um pastor perguntar isso, está tomar um fora hoje em dia. Mas percebam que assim, eu gostaria de um pastor que fizesse isso por mim. Agora, se ele assenta tijolo ou não, tem um monte de gente para sentar. Eu quero alguém para eu poder contar meus pecados e ele não me julgar. Pastor, é o seguinte, estou tendo um caso com a minha vizinha. É exemplo. Aí o que acontece? Não, tem que explicar. Aí, por exemplo, pastor, eu quero resolver isso, eu sou casado há mais de 40 anos e tudo, tal, aquele negócio. Sabe, assim, de alguém que pudesse, cara, vem cá, eu vou te ajudar, a gente vai sair dessa. Deus vai te dar vitória, Deus não quer você nesse lixo, não. Quero me reunir com você e com a sua esposa, vamos conversar isso daí. Sabe, agora imagina, eu estou com esse problema todo e o meu pastor está cavando sapata. Gente, pelo amor de Deus, nada contra o pastor que cava sapata. Eu só estou dizendo que eu gostaria de um pastor que acompanhasse meu casamento. Eu gostaria de um pastor que orasse pelos meus sonhos. Eu gostaria de um pastor que falasse assim: cara, leva a sua esposa para passear. Está dando para entender? Eu gostaria de uma situação dessa. De que se de repente minha mulher está indo embora, espera aí, ele vai lá na minha casa, a hora que for, e vai orar com a gente. E a minha mulher vai falar tudo que falou no meu ouvido, no ouvido dele, e ele vai escutar. E quando ela terminar, ele vai abrir a Bíblia e vai conversar com ela. Agora eu pergunto, como é que o meu pastor vai fazer isso por mim? Ele tem que pintar a parede, ele tem que cavar sapata, ele tem que fazer um monte de coisa. E eu vou para o culto, eu fico na atividade da igreja, entende? Por quê? Porque enquanto meu pastor está fazendo isso, e eu estou precisando de assistência pastoral, os diáconos da minha igreja estão discutindo a gravata dele. Ou seja, os diáconos não fazem o trabalho dos diáconos, o pastor faz o trabalho dos diáconos e eu fico sem pastoreio. Falei como ovelha, irmãos, porque eu não nasci pastor. Eu já precisei de gente para cuidar de mim. Hoje eu tenho 24 anos de casado, vou fazer 25 em novembro. Com 7 anos de casado, quase que eu me separei. E eu tenho uma dívida que eu não tenho como pagar ao pastor Carlos Antônio da Silva. E como eu falei da vizinha, tá, gente? Não foi por traição minha não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, né, que assim, eu não tenho como pagar, irmãos. Quando minha mãe teve AVC, o pessoal fica falando viva ao SUS, né? Mas eu ficava em corredor de hospital na época do SUS, né? Não sei como é que é o SUS hoje. E aí nesse caso, estou eu lá, madrugada, cuidando da minha mãe, de dia, de manhã, de tarde, revezando com meus irmãos. Eu não lembro de um sermão do meu pastor, alguma coisa assim eloquente dele. Mas eu lembro do pastor Carlos com uma sacola, com maçã e uma garrafa d'água, junto comigo ali no leito da minha mãe, com AVC. Agora, eu pergunto para vocês, de que ia valer o meu pastor cavando sapata, pintando parede, e um bando de diácono discutindo o jogo do Flamengo, discutindo se ele pregava bem ou não, e eu lá precisando de alguém para cuidar de mim? Irmãos, tem quase décadas que o pastor Carlos não é mais meu pastor. Eu tenho 16 anos de ministério pastoral, vou fazer 17. Entende? Ele foi meu pastor até o ano de 2005. Estamos em 2022. Mas você percebeu que eu estou lembrando dele como se fosse ontem. Agora, se um diácono não for um desimpedidor, aí o pastor está fazendo o trabalho do diácono. E aí ele não está cuidando de pessoas como eu precisei de pastor nesses 2 momentos cruciais da minha vida. E aí a gente fecha, né, dizendo que
numa linguagem futebolística, o diácono gente boa é um zagueiro que deixa o pastor livre para ir ao contra-ataque e fazer o gol da vitória. Aí o pessoal fala assim: pô, o pastor da sua igreja é o máximo. Não é não, ele só é bem assessorado, só isso, entende? Eu, por exemplo, fui assessorado por uma diaconisa que quando alguém me chamava para pregar, eu falava assim: liga para fulana de tal. Pastor metido, não é não, é porque ela tinha minha agenda na igreja, da associação, porque eu fui presidente da Associação Meritiense, da igreja, da associação e a minha agenda de pregação. Porque embora eu fale esse tempo todo, eu não sei porque o povo continua me chamando para pregar, né? Aí nesse caso, né, em relação a isso, essa diaconisa, ela tinha a minha agenda, literalmente. Trabalho voluntário, irmãos. Ela era diaconisa. E ela cuidava da minha agenda. Quando as irmãs iam fazer um evento, ó, o pastor nessa data não está, mas se você quiser, marca. Porque é muito comum as pessoas quererem o pastor no evento, né? Mesmo que ele não pregue, que ele não faça nada, está aí parado lá, mas o pessoal quer ir lá. Então o que acontece? Ela falava: ó, se você quiser o pastor, dia tal ele está, mas esse dia ele não está não. Aí alguém ligava para ela, né? Olha, eu queria chamar o pastor para pregar. Olha, dia tal ele já está ocupado, só outro dia que ele está liberado. Gente, eu vou fazer 30 anos de ministério pastoral e eu vou lembrar da diaconisa Luciana. Deu para entender? Claro, eu lembro dos raça ruim que entraram no meu caminho, mas deles eu não falo não, porque não vale a pena. Entende? Eu prefiro falar de diácono gente boa, né? Por exemplo, se os irmãos leram, não sei se vocês leram, que eu fiz uma dedicatória à irmã Vera Lúcia Alves Brito, né? Então a irmã Maria Alice está lembrando ali que leu. Conheci um monte de diácono ruim? Conheci, mas conheci diáconos como a irmã Vera. E quando eu converso com ela no WhatsApp, eu falo: minha eterna diaconisa do coração. Que as diaconisas da CIB não ouçam isso. Entende como é que é o negócio? Por quê? Cuidou de mim, para eu poder cuidar da igreja. Entende? Vou falar de uma situação simples. Lembra quando estava todo mundo assinando Sky e tinha uma febre da TV Novo Tempo da Adventista? Tinha uma irmã que vivia indo na reunião de oração de manhã, trazendo doutrina adventista. Reunião de oração. Aí nisso, uma diaconisa chega para mim e fala assim: pastor, acompanhe um pouquinho mais de perto a irmã fulana, porque olha só, ela está trazendo algumas doutrinas meio diferentes, tudo e tal. Alguém pode entender que ela fez fofoca. Não, ela me abriu os olhos, né, para uma situação. O que aconteceu? Eu comecei a ficar mais de olho na irmã. Até que um dia eu tive a chance de bater um papo doutrinário com a irmã, sem brigar, sem nada. A irmã: pastor, não, porque eu tenho visto na TV, não sei o que lá e tal. A gente começou a conversar e eu devo a quem? A essa irmã. Agora, se ela fosse murmuradora, ia fazer o quê? Sabe a irmã fulana? Irmã fulana está trazendo doutrina estranha para o nosso arraial, porque os batistas brasileiros, que os batistas, e nessa brincadeira era o Satanás que estava naquele negócio. Mas a irmã fez o quê? Resolveu. Lembra da mulher que falou o quê? E aí, como é que estão as coisas? Vai bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela falou para quem tinha que falar. Então ela procurou o pastor, era uma questão doutrinária. E o pastor teria paciência e doutrina para conversar com a irmã. Que outro irmão ia fazer o quê? Isso é doutrina de demônio, a irmã está com Satanás, quer estragar a nossa igreja. Porque tem batista que defende, ele é mais batista que crente, né? Então ele defende aquele negócio que ele bota a irmã para fora. Mas ela sabia que o pastor ia bater um papo carinhoso com a irmã, né? Que por sinal já está na glória, nossa irmã. Mas assim, foi alguém que assim, com muito carinho, muito jeito, porque uma diaconisa me ajudou. E aí, né, assim, se ele tranquiliza o pastor, posicionando-se na zaga, dizendo que o pastor pode ficar lá na frente, porque tem um diácono aqui para lhe apoiar. Pastor, pode descer lá no poço para resgatar, eu estou segurando a corda aqui. E eu não vou sair daqui enquanto o pastor não subir fazendo o resgate daquela pessoa. Eu sozinho não vou aguentar não, mas eu já chamei a minha turma aqui. Entende? Porque eu não sou presidente dos diáconos para mandar nos diáconos. Eu sou presidente dos diáconos para ajudar os diáconos a servirem melhor. E aí nisso, né, o diácono, gente boa, ele não fica na arquibancada. Até eu faria esse gol, já viu?
Já viu aqueles camaradas que estão comendo fofura, bebendo Coca-Cola e dizendo que correria mais do que o cara lá? Até eu faria esse gol. Não aguenta correr para pegar o ônibus. Mas ele está falando mal lá do jogador, comendo fofura e bebendo Coca-Cola. Entendeu a situação? E aí nisso, ele entra em campo junto com o seu pastor, embora esteja em posição diferente. Lembra? Direção e nutrição é atribuição do pastor. O diácono, ele desimpede o apacentador. Vai lá, pastor, deixa que eu resolvo isso. Deixa essa pata comigo. Deixa a parede comigo. Tem uma ovelha sua lá com a mãe morrendo. Tem uma ovelha sua lá correndo o risco de perder o casamento. Tem uma ovelha sua lá com filho nas drogas. Tem uma ovelha sua lá com problema de depressão. Tem uma ovelha sua lá tendo um problema na justiça. Tem uma ovelha sua lá. Não vou muito longe. Gente, na minha primeira experiência, meu primeiro ano de ordenação ministerial, eu fui assistir uma jovenzinha que foi oradora da antiga 4ª série, né, ou 8ª série, agora eu não lembro. E ela hoje é professora, tem mestrado, sei lá o que. Ela lembra como se fosse ontem, de quando eu estava lá na adolescência dela, dando apoio, porque ela me pediu dicas de oratória, para ela ser uma boa oradora na formatura dela. A menina não me esquece. Um dos meus primeiros gabinetes pastorais foi uma menina de 8 anos. Pastor, eu quero um gabinete. Tá. Aí quando eu marquei o gabinete, por que a terra é chamada terra se a maioria da terra é de água? Eu falei, olha, não sei, minha filha, mas eu vou pesquisar. Tá dando para entender? Gente, o meu trabalho é cuidar de gente. Para mim é bobeira uma coisa dessa, mas para aquela menina, o pastor separar um horário no gabinete para atendê-la para isso. Em contrapartida, né, um camarada chega e fala assim, pastor, é o seguinte, estou largando minha mulher, pastor fulano já falou comigo, pastor Beltrano já falou comigo, como você que não é coisa nenhuma, entendeu? Aí nisso, eu estou indo embora. Só que assim, esse é o meu trabalho, cuidar de gente. Se é gente legal, gente mal criada, se é gente que serve a Deus ou serve ao diabo, se é gente que está para somar ou para dividir, eu estou lá, entende? E os diáconos são o quê? Aqueles meus apoiadores que vão me assessorar para eu errar menos e acertar mais. E quando o pessoal, o nosso pastor é o cara, eu sei que não é isso. Eu sei que eu estou sendo bem assessorado. Agora, quando o pastor é mal assessorado, observa bem, ele é mal assessorado, fala às vezes coisas que ele não tem conhecimento de causa, porque alguém contou uma coisa diferente. Já viu o diácono que vem com o papo de irmão disseram? Às vezes é ele mesmo que pensa, mas ele diz que o irmão disseram. E aí nesse caso, aí o pastor joga para a igreja toda um problema que não é da igreja toda. O pessoal sem saber de nada fica ferido, porque o pastor deu tiro em todo mundo, quando o vilão era um só. E aí nisso, o pessoal fica com bronca do pastor, porque o pastor foi mal assessorado. Então observa bem, gente, assim, olha, o trabalho diaconal, ele é tão importante que os apóstolos, né, orientaram que a igreja tivesse. Então, sabe, o diácono, gente boa, ele restaura a comunhão, ele atende necessidades e ele desimpede apacentadores. Minha gente, sabe, assim, eu agradeço muito a Deus, tá, pelo convite dos irmãos, né, pela honra, né, que o pastor da igreja me deu de estar aqui, né, e detalhe, a gente não tem nada combinado, eu nunca ouvi o pastor Saulo pregar, né, não sei o que ele orienta aos irmãos, então eu me sinto assim, muito honrado pela confiança dele, né, de me dar essa oportunidade. Irmão Hernani, né, com muito carinho, né, me dá essa chance aqui também de estar aqui com vocês. Vocês não, né? Vocês, né, entraram de gaiato no navio, né? Eles que são culpados. Se alguma coisa deu errado aqui, o cascudo é neles dois. Eu estou inocente, tá bom? E assim, mas, gente, é aquele caso. Diácono faz trabalho de diácono, pastor faz trabalho de pastor. Quando o diácono quer fazer o trabalho de pastor, não dá certo. E quando o pastor quer se meter no trabalho do diácono, também não dá certo. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, porque como eu disse, no meu caso, na minha crise conjugal, meu pastor fez diferença. Agora, se o meu pastor tivesse preocupado com os afazeres da igreja, que qualquer diácono poderia ter feito,
quem estaria cuidando de mim? E hoje, como eu estaria, né? Por exemplo, meu filho nasceu quando eu fiz 20 anos de casado. Se eu tivesse me separado no 7º ano, talvez eu não tivesse nem esse meu filho que me traz tanta alegria. E eu sou obrigado a, embora dar glória a Deus, dedicar, sabe, essa bênção ao pastor Antônio Carlos da Silva, que não deve estar me assistindo porque ele não é da geração de internet. Mas assim, eu faço questão de honrá-lo, porque ele fez diferença na minha vida. Não aprendi com o pastor Carlos a ser um grande orador, a ser um grande pregador, como eu falei para vocês aqui. Mas eu vi a importância que tem alguém que se importa com as minhas lágrimas, alguém que se importa com as minhas dores, em vez de ficar só se importando com a igreja tem que andar, a vida da gente que se lasca. Então, vamos pensar com carinho nisso daí, né, para que o pastor possa ter essa abertura. Irmãos, eu vou parar por aqui. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para os irmãos. Ah, obrigado, minha querida, obrigado pelo carinho. Já ganhou um sorriso meu aqui agora. Muito obrigado. Tá bom, minha gente? Então, eu passo a palavra para quem?